Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati e na aula de hoje então eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse lindo porta-guardanapos aqui, todo em biscuit, o porta-guardanapo de vaquinha, tá gente? Essa vaquinha é super simples de fazer, gente, vocês podem fazer até em pote elas para colocar em cima dos potes ou até na frente do pote, fica bem bonitinha. Dá para fazer o conjunto também do porta-guardanapo de papel e o pote da vaquinha, fica bem legal. Então assista o vídeo até o final e se gostarem não esqueça de deixar o seu like e também quem está entrando aqui pela primeira vez, também eu convido para se inscrever no canal. Também vou deixar aqui na descrição o link das minhas outras redes sociais, no qual eu entrego bastante conteúdos rápidos, curtos e bem fáceis de fazer. Então, é ideal para quem está iniciando na área do biscuit, é bem legal assistir, que vocês vão aproveitar bastante, tá, gente? Então, bora lá aprender? Então, gente, a gente vai começar o nosso trabalho de hoje com a peça básica. Aqui eu já abri um pedaço de massa, deixei numa espessura bem grossinha. Ela tem que ficar bem grossinha para depois sustentar o porta-guardanapo, tá, gente? Então, vocês abrem uma massa da cor que vocês quiserem, a cor que vocês preferirem. Daí aqui, então, eu vou mostrar o tamanho para vocês. Eu tenho esse conjunto de cortadores aqui, ó. O maior seria esse. Eu achei ele ainda pequeno. Então, eu cortei ele com a tampa mesmo de um pote, ó, que ela é um pouquinho maior, ó. Daí, se vocês tiverem um cortador um pouquinho maior que esses do conjunto aqui, vocês fazem, tá? Então, eu vou medir aqui que tamanho é. Vocês podem cortar com qualquer coisa redonda que vocês tiverem nessa medida, tá bom. Mas se vocês quiserem fazer um pouquinho menor, essa aqui, o tamanho maior desse conjunto de cortadores aqui, também dá. Eu vou fazer liso, mas vocês podem fazer ele recortadinho assim. Então, aqui tem... Esse aqui vai ter quase 11 centímetros e meio, tá? Então, vocês cortam um pouquinho maior que esse. Então, aqui vamos recortar. Aqui a gente vai cortar ele bem redondinho, que aqui depois a gente vai cortar no meio. Vamos recortar, tirar daqui, ó. Vamos acertar essas bordinhas aqui que ficou. Daí vocês vão ajeitando, pode recortar esses pedacinhos ou até só dar uma alisadinha. Eu gosto de cortar pelo menos o excesso. Daí aqui vocês vêm alisando, recortando as bordinhas, bem com calma, para não deixar torto. E depois com um pouquinho de água ou um pouquinho de cremezinho, vocês deixem bem lisinhas essas pontinhas aqui, ó. Vamos ajeitando. Ó, então aqui vocês vão medir bem ao meio, que a gente vai precisar de duas partes iguais. Aqui eu vou só fazer a marcaçãozinha e depois eu recorto, ó. Para não dar erro, vocês fazem isso. Tirem daqui, ó. E agora aqui vocês vão recortar bem ao meio aqui. Pode ser com estilete, uma faquinha, o que vocês tiverem aí. Deixa eu ver se o estilete vai dar no comprimento. Eu vou cortar com a tesoura mesmo. O estilete é curto. Daí vocês cortem bem do meio. Daí assim, se caso ficar um ladinho maior, vocês coloquem um em cima do outro. Daí, vocês só emparelham embaixo. Vamos recortar aqui. Então, aqui nós ficamos com duas partes. Isso aqui, essa etapa aqui da nossa peça, vocês vão precisar fazer um dia, no mínimo um dia de antecedência, porque ela tem que ficar bem sequinha. Daí, vocês vão virando de um lado e outro, para deixá-la bem durinha e bem sequinha, para depois colocar na peça. Porque senão é impossível montar com ela molhada. Aqui deu uma diferencinha, então vocês coloquem aqui, ó, acertem direitinho. E vão cortar aquele pedacinho ali que sobrou. Deixar bem parelhinho, vão alisar.
Ó, prontinha a nossa parte, essa parte. Agora, a gente vai fazer um retângulo. O retângulo pode ser um pouquinho mais grosso que essa massa aqui. Pode ser bem mais grossinho. Então, vamos recortar um retângulo. Para fazer o retângulo, eu vou utilizar esse cortador quadrado aqui, o tamanho maior. Mas daí eu vou passar as medidas para quem não tem esse cortador, possa cortar com estilete ou com a tesoura mesmo. Eu vou cortar com esse aqui que já vai dar a medida certa, ó. Aqui eu recortei fininho, mas vocês fazem mais grossinho. Então, vou recortar aqui. Daí, aqui vocês vão medir mais ou menos uns 4 centímetros. Uns 4 centímetros aqui, ó. Fazem a marcaçãozinha lá. Voltem com o cortador e cortem bem naquela marcaçãozinha. Vamos recortar de novo. Ó. E aqui vai dar o retângulo bem direitinho, o tamanho que eu quero. Ele ficou assim, ó. Então, a medida dele, para quem não tiver esse cortador quadrado aqui e quiser recortar com uma régua, com a tesoura, com uma faquinha, então, ele vai ficar 4 centímetros de largura por mais ou menos 7 centímetros de comprimento. Se vocês quiserem fazer um 7,5, 8, também vocês podem fazer. Aqui ele vai ficar assim, ó, a peça do meio e as laterais, ó. Vai ficar bem assim. Vão colocar para secar, então, quando tiver bem sequinho, vocês vão montar. Eu já fiz com antecedência aqui, ó, as partes, já para deixar secando, pra gente não ter que interromper a aula. Então, aqui tá bem durinho já. Aqui eu vou introduzir um pedacinho de arame, bem fininho, deixo só uma pontinha bem pequenininha pra fora, ó. Assim, ó, bem pequenininha. É só pra depois, quando a gente colar aqui, ele ficar bem firme. Então, coloque um pedacinho, não precisa ser muito grande. Um pedacinho, 2 pedacinhos em cada lado. Coloque aqui, vão segurando pra sentir onde tá indo o palito, pra não furar essa pecinha, ó. Feito isso, então, aqui a gente vai passar cola, primeiro de um lado. Vamos passar um pouquinho de cola. Aqui tem que passar bastantinho cola, porque, na verdade, já tá seco. Se vocês não passar cola, ele não vai colar. Então, vai ser necessário bastantinha cola. Então, aqui vou já posicionar. Eu vou passar aqui também um pouquinho. Só aqui no meio, onde vai ser colado. Daí, aqui eu vou colocar, ver mais ou menos a distância que fica de um lado e outro. Vou chegar bem perto, para não ficar torto. E aqui eu vou empurrar naquele aramezinho ali que eu coloquei. Então, aqui, ó, colei aqui, ó, dei uma segurada aqui, ó, para ficar bem coladinho. Vamos virar do outro lado, fazer o mesmo processo. Deixa eu virar assim, para não estragar o que a gente já começou. Vamos passar cola desse lado também. Aqui a gente vai colocar mais ou menos que fiquem a posição, mesmo, vocês medem aqui do lado, pode colocar uma reguinha aqui para vocês não se perder na medida. Coloque aqui e esse lado aqui, ó, tá? É nessa medida. Aqui eu vou fazer uma marcaçãozinha só para mim fazer um furinho aqui para ficar melhor para encaixar o aramezinho. Ali ficou marcadinho. Vou abrir 2 furinhos, que não vá até o outro lado. Tem que furar só o lado aqui, ó. Não pode aparecer atrás. Agora, aqui eu vou passar um pouquinho de cola também no meio. Vamos encaixar naquele furinho ali, no furinho que eu já tinha feito, ó. Daí, aqui vocês vão ajeitando até ele colar. Ele é bem nojentinho para colar, mas daqui a pouco ele já seca e já fica firme. Tá, então assim aqui a gente vai reservar, que a gente ainda vai dar um acabamento aqui para reforçar esse porta-guardanapo. Então, aqui eu deixei secar só uns minutinhos, que vamos já fazer o acabamento para depois já ir secando para quando a gente for montar a peça. Então, aqui vocês vão fazer um rolinho da mesma cor da massa.
Aqui eu vou passar um pouco de cola, bem aqui nessa emenda que a gente fez. Pode passar bastante cola para botar, entrar bem lá para dentro dessa emenda, que aqui depois a gente vai passar uma água e vai te daí já sai todo o excesso de cola. Aqui vamos colocar bem em cima da emenda, vamos dar uma pressionadinha. Vamos recortar o excesso aqui que ficou. Do outro lado também. Daí aqui, esse tá bem molinho ainda aqui, mas eu vou tentar fazer. Pressionem bem assim, e depois vocês vêm com o pincel modelador e vamos desmanchando essa emenda aqui que a gente fez, vamos puxando. Pode colocar, vou umedecer um pouquinho, que fica melhor para deixar bem lisinho. Vamos umedecer aqui e vão puxando, até deixar bem parelhinho aqui e não ficar nada de emenda, vai ficar tudo bem lisinho aqui, ó. Daí vocês fazem isso nessa parte de fora, virem e vão fazer na parte de dentro aqui também. Vamos desmanchar, bem com calma. E depois vocês alisem com o dedo mesmo e um pouquinho de água, deixe bem lisinha essa parte aqui, ó. Vocês viram que apareceu um pedacinho do arame, então, por isso que é bom fazer isso aqui. Além de dar o reforço, vai deixar uma peça bem acabada, bem bonitinha. E vai ficar também mais reforçada. Aqui eu vou umedecer e vamos agora alisar aqui, botar o dedo aqui por dentro e vamos alisar aqui até ficar bem lisinho isso aqui, ó. Se vocês quiserem fazer também, comprar a peça pronta já, que tem nessas lojas de utilidade, já tem o porta guardanapo de papel pronto, tem uns bem simplesinho também, vocês podem comprar ele já pronto e fazer nele, fazer só daí a vaquinha, fazer o trabalho, o enfeite nele. Mas quem não conseguir, quiser fazer, também dá pra fazer, dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica bem legal. Ó, gente, daí ficou assim, eu dei uma pausa pra gente não perder muito tempo nesse processo. Depois vocês vão fazendo com calma, tá? Ele ficou assim, ó, bem lisinho, ó, bem parelhinho. Então, assim, a gente vai fazer do outro lado também a mesma coisa. Vamos dar mais uma pressionadinha aqui pra tapar um pouquinho aquele arame. E vamos fazer o mesmo processo que a gente fez aqui. Então, aqui terminando o outro lado também, ó, ele ficou assim, ó, com acabamento bem legal. Se vocês quiserem fazer esse mesmo acabamento aqui, ó, na parte de dentro, aqui também fica legal. Mas assim já vai ficar bem resistente. Então, aqui vamos reservar, vamos deixar secando. Eu vou lá colocar secar, pra gente, então, começar a modelar a vaquinha. Que a gente vai enfeitar ele, então, tá, gente? Então, pra vaquinha, a gente vai precisar de 10 gramas de massa, que é pra cabecinha dela. Então, aqui vamos só achatar essa bolinha. Vamos deixar ela bem achatadinha, não precisa mais que isso. Aqui eu já deixei uma pronta, ó, porque eu quero ir olhando para deixar ela bem igual. Quando vocês forem fazer, vocês procurem fazer as duas vaquinhas juntas para elas ficarem idênticas, tá, gente? Então, aqui vão achatar. Daí, a gente vai precisar de 4 gramas de massa. Eu vou usar esse aqui, ó. Eu peguei o tom pele e coloquei um pouquinho mais de um pedacinho de massa vermelha para deixar ela mais coradinha, tá? Então, depois de achatadinho aqui, ó, com essa massinha aqui, a gente vai fazer uma bolinha. Dessa bolinha aqui, vamos deixar ela mais compridinha. Vamos fazer um rolinho bem gordinho. E aqui no meio, a gente, com a ponta do mindinho, vamos só fazer uma divisóriazinha assim, ó. Bem no meinho. Aqui vamos puxar para os lados. Vamos ajeitar para deixar ela arredondadinha assim, ó. Aqui vai ficar as bochechinhas.
Vamos dar uma achatada e já vamos colocar ali naquela cabecinha. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola, bem pouquinho. Vamos colar aqui nessa cabecinha. Vocês podem colar bem embaixo, ó, que ela fique pra baixo, ó, sobrando. Colhem assim e aqui a gente vai achatar ainda mais um pouco, para não deixar bem saliente, para ela ficar mais, não tão comprida. Aqui vamos dando uma ajeitadinha, ó, ela ficou assim. Daí, com um marcador de boca, vamos fazer uma boquinha nela e 2 furinhos em cima aqui. 2 furinhos aqui em cima. Aqui vamos fazer vou marcar uma boquinha. Vamos fazer um sorrisinho nela. Vamos ajeitar esse sorrisinho, puxar um pouquinho para fora. Daí vocês ajeitem aqui para não deixar muito aberta a boquinha, porque depois que seca vai ficar mais aberta ainda. Pode fazer um leve queixinho. E aqui a gente vai colocar, então, 2 bolinhas da mesma massa que a gente usou aqui na frente. Aqui eu vou colocar um pouquinho de cola, só uma pontinha. Vamos colocar 2 bolinhas bem pequenininhas, ó, em cada marcação que a gente fez aqui. E vamos fazer isso aqui, ó. Ficou assim. Então, para os olhinhos, eu vou usar esse aqui, ó, tipo uma gotinha, tá? Esse aqui é da Monicards. Então, daí é tamanho PP. Não, aliás, esse aqui é P. Aqui eu vou fazer só a marcaçãozinha, mais ou menos aonde eu quero o olho, para colocar os dois mais ou menos igual. Só uma marcaçãozinha, não precisa nem furar. E aqui a gente vai colocar, então, os olhinhos. Pode colocar bem para baixo, eu vou colocar ele meio viradinho para dentro. Antes de apertar, vocês olhem se tá bem na posição que vocês querem. Aqui tá bem legal, vou dar uma apertadinha. E aqui eu vou empurrar para dentro, para ele não ficar saltado depois de seco. Para não ficar com o olhinho lá para fora. Vamos dar uma empurradinha. Ajeita bem com calma. Aqui eu vou só arredondar essa partezinha. Que ele fica assim com um aspecto meio quadradinho. Ó, ela ficou assim, ó. Então, eu já vou fazer a pintura antes de colocar as orelhinhas, que eu acho que fica mais fácil. Então, aqui tinta PVA preta e um pincel com a ponta bem fininha. E a tinta tem que estar mais afinada também, vocês não deixam ela muito dura, senão fica ruim para fazer. Então, aqui a gente vai puxar os cílios da vaquinha. Comece por aqui, ó. Puxa um fio, puxa outro, 3 fiozinhos. Aqui já vou puxar a sobrancelha dela. Ó, do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Aqui, então, feito 3 cílios em cada lado, vamos virar aqui, ó, e vamos puxar mais 2 bem pequenininho aqui pra cima, ó. Ele tá dando a volta, os cílios. E a mesma coisa desse lado. Vamos puxar dois bem pequenininho aqui pra cima. Olha que gracinha que ela fica. Já vou dar uma ruborizada nela, vou deixar ela bem coradinha. Daí, vocês podem fazer com a maquiagem ou com giz pastel. Com a pontinha de um palito, vamos fazer só 2 marcaçõezinhas aqui no meio, ó. Então, aqui para a orelha, 1 grama para cada orelha. Vamos fazer um quibezinho. E aqui a gente vai dar uma achatada nesse quibezinho. Vamos dar uma achatada.
Mesma coisa no outro, quibezinho. Achatar. E aqui com essa mesma massa aqui que a gente utilizou aqui, essa massa mais rosadinha, vamos fazer também dois quibezinhos mais alongado, bem pouquinho, só um pedacinho mesmo de massa. Vamos fazer 2 quibezinhos alongado e vamos achatar também para colocar no meio aqui na parte interna da orelha. Vamos achatar, colocar aqui no meio. Dá uma pressionadinha no outro também. Então, aqui com o pincel modelador, daí a gente vai dar só uma bolhadinha aqui dentro, ó. Assim, ó, pra lá e pra cá. Daí aqui a gente vai ajeitar assim, ó, puxando. Pode afinar aqui, aperta um pouquinho aqui e na parte de fora deixa mais arredondadinha. Então, vamos fazer isso nas duas. Então, aqui vamos fazer a colagem, deixar ela meia caidinha, ó. Que depois ali a gente vai botar os chifrinhos dela em cima. Coloque as duas. Aquela lá tá com a orelhinha menor, porque ela já tá mais seca. Como essa aqui tá molhada, a orelhinha parece maior. Vamos dar uma leve viradinha pra cima. Aqui em cima vamos fazer 2 furinhos, que é onde a gente vai colocar o chifrinho. Então, assim, as duas orelhinhas já no lugar. Já vamos fazer o chifrinho, então. O chifrinho, então, 2 bolinhas preta. Aqui a gente vai fazer 2 coxinhas. Vamos afinar. Não pode ser muito grande o chifrinho dela. Vamos colocar aqui. Aqui. E aqui a gente vai dar uma inclinadinha pra dentro. Vamos segurar aqui, ó. Deixar ela assim, ó. Acho que colar um pouquinho mais pra fora, ó. Puxar um pouquinho mais pra fora, que ela ficou muito junta. Que ainda a gente vai colocar uma franjinha nela ali. Então, pra franjinha, vocês vão fazer também um pedacinho de massa. Vão fazer um quibezinho e vão fazer uma textura de cabelinho nela. Então, aqui eu vou dar uma achatada, vou texturizar. Quem não tem texturizador, pode fazer com a faquinha mesmo, os cabelinhos. Aqui eu passar só dar uma umedecida aqui, ou um pouquinho de cola. Vamos encaixar ali a franjinha lá dentro, no meio do chifrinho, e vamos puxar pro lado. Tá pronta a nossa cabecinha, vamos pro corpinho, então. Então, pro corpinho, aqui tem 9 gramas de massa. Aqui vamos fazer uma coxinha. Vamos deixar uma coxinha e achatar, só isso. Não tem mistério também o corpinho. Só não vamos deixar muito alongada também. Vamos deixar ela bem chatinha, mais ou menos igual a cabeça que a gente achatou, né? Da mesma altura que a gente fez a cabeça. Então, aqui o corpinho. E aqui a gente vai utilizar 4 bolinhas de 2 gramas cada uma, que vai ser para as patinhas da frente e as patinhas de trás. Ó, ficou assim. Então, para as patinhas da frente, que seriam os bracinhos, vocês vão deixar um pouquinho mais alongado que as patinhas. Então, fazem um quibezinho. Não é quibe, é uma coxinha mais grossinha na ponta. Aqui vão deixar quadradinho. Mesma coisa nesse aqui. Vamos deixar quadradinho. Esse aqui mais alongado a gente vai deixar, então, para os bracinhos. Para as patas dianteiras, no caso. E das patas traseiras, que é as perninhas, vamos deixar um pouquinho mais curta. Para não deixar as perninhas muito compridas, ó. Mas a quantidade de massa é a mesma. Então, aqui a gente vai pegar 4 bolinhas de massa preta para fazer as patinhas da vaquinha, então. Aqui 4 bolinhas pretas
Isso aqui não tem medida, gente, mas eu acho que é menos de meia grama. Aqui vocês vão achatar e vão colocar na ponta de cada coxinha, essa aqui que a gente fez. Aqui vocês vão dar uma ajeitadinha assim, ó. Ó, ela vai ficar todas assim. Então, vamos fazer em todas. Uma achatada, cola aqui. Ajeita a pontinha. Só dá uma giradinha pra ficar mais parelhinho. Então, passar um pouquinho de cola aqui, já vamos colar. Primeiro as patinhas aqui, que são menores. Se vocês quiserem, vocês podem fazer, deixá-la assim com as patinhas abertas. Mas vocês vão, se quiserem, vocês só dão uma inclinadinha para dentro. Aqui vamos dar uma empurradinha, para não deixar muito longa, ó. Para os bracinhos, mesma coisa, um pouquinho de cola em cada lado. Vamos ajeitar aqui os bracinhos. Vocês podem dar uma curvadinha, daí vocês fazem como vocês quiserem. Aqui no meio eu vou colocar um pedacinho de massa, que ela vai, como a parte da frente dela que ficou um pouquinho mais baixa, senão vai faltar ali. Então, eu vou colocar uma bolinha de massa, vou dar uma leve achatada, e aqui eu vou colocar meio palito. Então, aqui tá pronta a vaquinha, só vamos colocar a cabecinha dela, então. Outra eu deixei a cabecinha meia de lado. Daí, essa aqui também vou fazer assim. Aqui que eu falei pra vocês pra colocar um pedacinho a bolinha de massa, pra ela preencher essa parte aqui que ficou mais alongada, ela vai precisar aqui, ó. Então, coloquem aqui, ó. Aqui eu vou girar ela um pouquinho pro lado, a cabecinha, ó, pra ficar igual. Vocês viram aqui a mesma medida de massa que eu utilizei numa, utilizei na outra. Só que uma já encolheu, então uma aqui aparentemente ela tá maior. Mas a quantia de massa é a mesma. Pois ela vai encolher e vai ficar menor. Deixar ela bem ajeitadinha aqui. Vamos fazer um lacinho então pra ela. Para os lacinhos, vamos fazer 2 quibezinhos de massa bem pequenininho, menos de 1 grama. Que eu acho que até eu peguei muito. Tirar um pedacinho. Vamos fazer 2 quibes do tamanho do lacinho que vocês quiserem aí. Aqui vou dar uma achatadinha de leve. E aqui vou achatar bem no meio. Puxa para um lado, puxa para outro. Bem assim, ó. Aqui vamos dobrar no meio. Tá pronto um lado do lacinho. Mesma coisa vamos fazer no outro. Então, só vamos colar na vaquinha. Eu vou passar um pouquinho de cola. Então, aqui com tinta preta PVA, vamos começar a fazer as malhas da vaquinha. Então, daí vocês fazem aí como vocês quiserem, da maneira que vocês quiserem. Vão fazendo pintinho, umas maiores, outras menores. Então, aqui com a tinta PVA branca também, vamos fazer uns poá aqui nesse laço. Ó, gente, prontinha a nossa vaca, então agora a gente só vai fazer a cerquinha desse porta-guardanapo de papel pra gente encerrar a peça de hoje, então. Então, pra cerquinha, a gente vai utilizar a massa marrom para fazer as madeiras da cerquinha. Então, com a massa marrom, vocês vão fazer rolinho que fique bem grossinho. É menos de 1 dedo a espessura dele, tá, gente? Ele não é muito fino. Daí, vocês fazem a largura também que vocês quiserem. Se quiser fazer umas madeirinhas mais largas, mais estreitas, tá a critério de vocês. E fazem um rolinho também mais fininho. Um grosso e um mais fininho. Então, esse mais grosso, vocês vão cortar 8 pedacinhos de 7 centímetros.
vocês medem, porque todos têm que ficar do mesmo tamanho. Então, vocês medem 7 centímetros e aqui vocês vão cortar. Vamos cortar aqui 8 pedacinhos de 7 centímetros, assim. Esse aqui vocês vão cortar com 11 centímetros e meio. Esse mais fininho aqui, 11 centímetros e meio. Ou a largura, vocês medem a largura do porta-guardanapo de vocês e fazem bem certinho a largura. Feito isso aqui, então, vocês vão achatar, porém vão deixar meio grossinho, não vão afinar muito. Daí vocês podem achatar com uma régua, se vocês tiverem esse acrílico aqui, ou qualquer coisa, só para dar uma achatadinha, porém vão deixar ele meio grossinho, não muito fino. Vamos deixar ele assim, ó, chatinho. Se vocês quiserem recortar também só um pedaço de massa e cortar todas as tirinhas, também dá. Eu vou fazer assim que já fica mais padronizado e eu acho que fica mais parelhinho já. E aqui, esse aqui também vamos achatar. E depois de achatado, vamos fazer então umas marcações, fazendo a imitação de madeira. Daí vocês podem fazer com essa gravatinha, uma faquinha, com o que vocês quiserem. Fazem umas marcaçõezinhas nessas duas madeirinhas aqui, ó. Vamos fazer marcações para dar o efeito madeira. Quem tiver o texturizador de madeira, também pode usar. Só que eu acho ele meio grosseiro para esse tipo de madeira aqui, porque a madeira ela é bem pequena e eu acho que fica meio grosseiro. Eu prefiro fazer à mão. Então, daí vocês fazem a textura em tudo. Daí aqui vocês vão deixar secar pelo menos alguns minutos para deixar essa massa criar uma casquinha e ficar bom pra gente colar, tá, gente? Então, assim, 8 desses e 4, quer dizer, 8 desses e 4 desses mais estreitinho. Então, aqui eu já adiantei, ó, pra ficar mais sequinho. Ainda não tá seco, olha, tá bem mole ainda, mas já vai dar pra colar. Então, vamos começar a colagem. Aqui também esse porta-guardanapo também já tá sequinho, ó. Aqui eu botei um reforço aqui dentro também. Aqui ele já tá bem sequinho, bem firmezinho. Então, aqui, ó, vamos virar ele assim desse lado. Vamos passar um pouco de cola atrás. Tem que passar cola porque ele já tá um pouco seco, senão ele não vai colar. Então, aqui a gente vai colar 2 nas laterais. Vocês medem aqui embaixo. Colem um aqui, ó, olha como ele ainda tá mole. O ideal é que fosse mais sequinho, mas já vai dar pra gente fazer. Coloque, então, 2 nas laterais. E 2 aqui a gente vai colocar aqui nesse intervalo. Então, agora a gente vem com aquele mais fininho que a gente fez. Cola também em toda a extensão. Então, aqui a gente vai colar um embaixo. Vamos dar uma pressionadinha. E vamos colar o outro mais acima. Aqui em cima, se vocês quiserem deixar assim, vocês podem deixar, ó. Aqui, se vocês quiserem recortar aqui, deixar a ponte aguda aqui, vocês podem cortar também. Eu vou deixar assim, eu acho que fica mais rústico, fica mais bonitinho. Vão ajeitando, dando uma pressionadinha aqui. E aqui, então, com a haste de um cotonete, vocês cortem a pontinha, vamos fazer a imitação de uns preguinhos. Vocês fazem 2 furinhos em cada madeirinha aqui, ó. Daí vai ficar um efeito bem rústico. Faz em cima também. Olha, gente, que legal que ficou. Então, assim, vocês vão fazer do outro lado e vão deixar secar um pouquinho, olha, tá bem mole ainda, fica bem ruim de fazer. Então, vamos fazer isso aqui que a gente fez aqui, vamos fazer aqui atrás também, tá bom, gente? Então, assim, eu colei já as madeirinhas dos 2 lados, cerquinha pronta, ele ficou assim, ó.
Então, agora é só a gente aplicar a vaquinha aqui. Vamos colar uma de um lado e de outro também. Então, aqui vocês podem colocar a vaquinha, se vocês quiserem colocar uma de um lado e a outra do outro lado, vocês podem colocar e algumas florezinhas do lado aqui, ó. Daí, para completar. Ou se vocês quiserem colocar no meio, aqui eu vou colocar no meio, tá? Vamos colar aqui no meinho. Deixa eu apoiar aqui para ficar melhor. Vamos colar entre essas duas madeirinhas aqui, ó. E daí o enfeite embaixo, se vocês quiserem incrementar mais suas peças, botar mais umas graminhas, alguma coisa ali, daí é a critério de vocês. Eu vou deixar ele assim, ó. Olha que gracinha que ficou. Então, vou colar do outro lado também. Com cuidado, porque ainda tá bem molezinha. Então, colado do outro lado, dos dois lados, ficou assim, ó. Ó. Então, assim, gente, essa modelagem aqui dessa vaquinha, vocês vão poder utilizar também em potes, em tábuas de carne decorada. Vocês vão também poder utilizar para lembrancinhas do tema fazendinha, para fazer bem pequenininha, esse mesmo tipo de vaquinha que fica lindo, tá, gente? Então, para finalizar a aula de hoje, só para não deixar sem nada assim, eu vou colocar duas margaridinhas aqui na volta, ó. Daí, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem, ou se até quiserem deixar assim também, vai ficar bonito. Eu vou colocar duas margaridinhas aqui só para preencher esse espaço que eu achei que ficou meio vazio nas laterais, tá bom, gente? Então, para a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, já deixaram o seu like, já se inscreveram no canal. E também vou deixar aqui na descrição o link das outras redes sociais, do qual eu entrego conteúdos bem bacanas, também conteúdos rápidos e fáceis para vocês fazerem, principalmente quem está iniciando na área do biscuit, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado muito dessa vaquinha de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!